Voltou você! Que bom, legal que você voltou. Vai dar certo, a gente vai dar certo. Então fica aí, tá? Porque o tema hoje está moraviano. Esse aqui é o canal Rabi Lopes. Canal de variedades com cosmovisão cristã. Podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã, porque a gente é cristão, né? Cristão é cristão 24 horas por dia, 360 graus na vida. E aí, tá indo bem no ano? Ano novo, vida nova? Vamos pro nosso tema, tá? Quem são esses tal de morávios? Bom, eu queria dizer que eu nunca conheci, nunca vi falar, nunca estudei sobre um grupo que eu admirasse tanto. E olha, eu tenho grande admiração pelos puritanos da Inglaterra, assim. Mas os morávios, então quem são essas pessoas? Originalmente, são um grupo de cristãos que vêm da Tchecoslováquia, que se chamava Morávia, por isso, cristãos morávios. Eles eram meio que descendentes espirituais, vamos dizer assim, do John Hus. John Hus é aquele pré-reformador que você estuda até no segundo grau, né? John Hus, Savonarola, William Tyndale, não, Tyndale não, mas John Hus, Savonarola e daqui a pouco eu lembro outro. Antes da reforma, né? Você tem os pré-reformadores. E John Hus queria tradução na Wycliffe, né? John Hus queria mudanças, queria a Bíblia na língua do povo, foi morto, foi queimado. John Hus fez uma profecia, que eu me amarro muito, vou falar aqui sobre a profecia de Hus, e ela se cumpriu, literalmente. Então, esses cristãos, aliás, é bom dizer o seguinte, que a igreja queimou, esbagaçou, esquartejou o John Hus, né? Tá bom. Então, esse grupo foi muito perseguido porque eles se reorganizam em 1457 e havia um rei católico romano na Morávia que perseguiu o grupo, fechou as escolas deles, prendeu líderes. Tem aquela famosa Guerra dos 30 anos na Europa, né? Então, 16 mil famílias de repente se tornam refugiadas, sem saber por onde ir, né? Por causa dessa perseguição. E aí o que acontece, uma coisa interessantíssima, eles formam uma rede clandestina de cristãos, uma rede de informação, uma rede de ajuda, uma rede de comunhão. Formam uma grande rede mundo afora, né? Baseado num sistema de células, num sistema de pequenos grupos, num sistema de igrejas familiares. Ok. Mas eles tinham um sonho. Qual era o sonho? Encontrar uma terra. É meio parecido com o sonho das pessoas que foram para os americanos, né? Os puritanos e os peregrinos. Encontrar uma terra onde pudesse servir a Deus livremente, onde pudesse servir a Deus com liberdade. Então saem pelo meio do mundo. Quando eles cruzam a fronteira da Alemanha, eles conhecem um lugar chamado Herrnhut, né, que quer dizer mais ou menos redil do Senhor, uma coisa assim, para você que fala alemão, né? Tinha lá uma pequena faixa de terra e o dono dessas terras era o Conde Zinzendorf. Deixa eu ver se eu tenho o nome completo dele aqui. Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Agora veja como Deus trabalha as coisas, né? Eles pedem para os Zinzendorf que eles querem morar ali, eles querem ser abrigados ali, eles querem desenvolver uma comunidade ali. E detalhe, não era assim um grupo de batistas, um grupo presbiteriano, não, era um grupo de tudo que é gente, tá? Era um grupo de tudo que é gente. E uma coisa interessante, o Conde Zinzendorf, ele tinha tido uma influência pietista na vida dele, porque ele conheceu líderes pietistas. Aliás, um cara que foi tutor dele
foi um pregador pietista, foi o primeiro missionário para ir para a Ásia. E Zinzendorf ficou muito assim admirado com o estilo de vida dos pietistas. Zinzendorf estudou na primeira escola de Lutero, na mesma escola de Lutero. Tem uma série de dados que vão se juntando para que, e eu estou falando aqui já perto do século XIX, tá? Já no 1800 e alguma coisa. Uma série de fatores que vão se organizando para o Zinzendorf dar apoio para eles. E não só apoio, mas o Zinzendorf se torna uma espécie de pastor dessas pessoas. Eram pessoas muito piedosas, pessoas que queriam servir a Deus. Quando os pesquisadores vão estudar a história dos moravos e essa relação com Zinzendorf, eles gostam de mencionar que aquele lugar, a princípio, foi uma grande confusão. Por quê? Porque cada um era de uma denominação, né? Você tinha os luteranos, você tinha os presbiterianos, você tinha os batistas, tinha um bocado de gente. E aí deu confusão, sim, porque diz a lenda, entre aspas, que eram vários grupos separados fazendo seus cultos e um ia para a porta do outro para ver os erros, para denunciar, para brigar. E dizem até que o Zinzendorf chegou a ser chamado de a besta do Apocalipse por causa de tanta confusão. O Zinzendorf, então, ele resolve o quê? Que ele vai ser uma espécie de pastor dos moravianos que tinha aquela tendência mais piedosa, que não estava muito afim de confusão. E focaliza nisso. E um dia, acontece no dia 13, eu falei século XIX, é século XVIII, no dia 13 de 8 de 1727, num desses cultos, acontece uma coisa maravilhosa, que foi o quê? Houve uma pregação baseada nos escritos de João sobre amor, sobre a importância da igreja, sobre a importância de comunhão, sobre a importância de evangelismo para as nações, e aconteceu ali o que a gente chama de avivamento. O coração, os relatos são incríveis, assim. O coração daquelas pessoas foi cheio de amor, eles sentiram uma presença intensa do Espírito Santo, e aquilo se divulgou por muitos lugares e influenciou muita gente. Você é mais influenciado pelos morávios do que você possa imaginar. Por exemplo, os morávios... A gente, quando pergunta assim, quem é o pai das missões modernas? Aí todo mundo fala, é William Carey. William Carey o sapateiro inglês, no sentido institucional, de formar uma sociedade missionária para mandar missionários para a Índia. No sentido institucional, é William Carey, mas ele pega carona no que estava acontecendo no mundo cristão por causa dos morávios. Os morávios ficaram com o coração cheio de amor, literalmente amor pelas almas. E começaram a mandar missionários para onde pudessem. Dizem que os morávios mandaram mais missionários do que todas as denominações reunidas juntas. Então, o que o William Carey vai fazer, na verdade, é impulsionado pelo que estava acontecendo no meio dos morávios. Esses cristãos eram muito devotos, muito devotos. Tem uma história envolvendo John Wesley, que aconteceu de John Wesley indo para os Estados Unidos fazer missões entre os índios e um grupo morávio também indo para os Estados Unidos. Aconteceu que, mesmo barco, mesmo navio, um grupo morávio e John Wesley. John Wesley, ao perceber a vida de devoção dos morávios, né, o seu testemunho ali no barco, ele disse, rapaz, eu não sou crente não. John Wesley, pai dos metodistas. Eu não sou crente, não. Ele entrou em crise. E ele entrou mais em crise ainda porque o navio ameaçou afundar. E ele teve medo. John Wesley ficou com medo. E ele olhava para os morávios, o pessoal tranquilo, não, vai encontrar com Jesus, ele vai para o céu, relaxa aí. Aí o homem teve crise. Há alguns que dizem que John Wesley falou, realmente, eu não sou crente. E é a partir daquela experiência com os morávios que ele reformula toda a sua vida, né? Bom,
experiência do coração ardente, tudo isso vai decorrer dali. Não sei, não tenho as fontes históricas para comprovar, mas o fato é, houve esse choque. Ele, observando para os morávios, pensou assim, minha vida cristã precisa ser modificada. Tem uma coisa que você não sabe também, que lhe influencia, que vem dos morávios sem que você sabe. Eles criaram esses livros. Se localizar uma, vou buscar só para te mostrar. Ah, meu Deus, era para ter uma aqui, tá bom? Tá, livros devocionais. Você tem livro devocional em casa? Desse que vem um versículozinho com o devocional pronto? Foram os morávios que inventaram essa coisa. Hoje tem livros famosos, como o Pão Diário, né, da Transmundial. Eu tenho um de Watchman Nee, que eu gosto muito. Tem um famoso no Brasil chamado Manancial no Deserto, né? Eu estou preparando um que vai ser lançado, é uma pergunta, né? Chama-se Pode Deus nos dar uma mesa no deserto? Mesa no deserto. Então esses livros devocionais, eles foram, no certo sentido, inventados pelos morávios, que escolhiam versículos para toda a igreja meditar juntos, e escreviam aqueles devocionais. Alguns daqueles famosos primeiros livros, parece que são usados até hoje, né? Daily Devotion, uma coisa assim, não me lembro do nome em inglês. É interessante que quando eles começam a mandar, eles têm um entendimento que eles têm que mandar missionários para o mundo. O mundo precisa ouvir. E o Zinzendorf orientou os morávios a fazer evangelismo por correspondência, e quando missionários fossem enviados, o foco era Jesus. Porque talvez havia uma tendência, todo missionário que era enviado, havia uma tendência de primeiro provar que Deus existe. Não, o missionário moraviano queria falar sobre Jesus. O fervor missionário foi tão grande entre os morávios que eles chegaram a se vender como escravos para evangelizar escravos. Isso aconteceu na Índia, porque eles perguntaram se podiam ir, dois deles, né? Perguntaram se podiam ir para a Índia. E o cara, mas nem morto, não vamos admitir uma coisa lá tão estúpida assim e tal. A gente se vende como escravo. Podemos ir agora? E foram como escravos para a Índia, para evangelizar escravos. Agora, uma das histórias mais emocionantes que eu sei dos morávios, que é verdade, tem a ver com o que aconteceu depois daquele avivamento no meio deles. Eles organizaram uma vigília de oração, mas a vigília mais incomum que você possa imaginar. Até isso tem gente que copia hoje dos morávios assim. Eles organizaram uma vigília rotativa, uma vigília de 24 horas. Cada irmão ia orar 1 hora, mas isso teria que ser ininterrupto. Então eles precisariam de um grupo de 4 irmãos, de 24, depois mais 24 irmãos, depois mais 24, depois mais 24. Quando eu falo sobre os avivamentos e sobre os morávios, eu faço uma pergunta em público. E eu vou fazer agora para você, ver se você tem noção. Quanto tempo você acha que durou essa vigília? Grupos orando 24 horas, um para cada hora. Quanto tempo você acha que durou? Uma semana? Não. Durou um mês? Não. Pode aumentar um pouco mais. 6 meses, uma vigília de 6 meses? Mais. Durou 1 ano? Mais. Quer dizer que durou mais de 2 anos. 5 anos. Não vá me dizer que a vigília durou 10 anos. Não. A vigília durou, pasmem, 100 anos. Esse grupo passou 100 anos orando. Essa reunião de oração foi marcada no dia 13 de 8 de 1727. Então ela veio terminar um dia desse, tá? Ela veio terminar em 1827. Ou seja, história, em termos de história, é um dia de 100 anos orando. Eu tenho uma curiosidade assim de conhecer uma igreja moraviana, como são hoje, né?
nunca entrei, né? Num lugar assim, seria bem curioso saber como é que eles são hoje. Tá, duas coisas para a gente encerrar esse vídeo. Primeiro, Deus usa pessoas comuns. Eles eram pessoas muito comuns. E essa ligação deles com o Conde Zinzendorf nos deu heranças maravilhosas. Coisas que nem se faz ideia na área de música, mas nem faz ideia na área de cantatas. Estude o que eles faziam com a música. Eles organizavam cultos inteiros como peças musicais. Você nem faz ideia do que os morávios nos deixaram como legado. Deus usa pessoas comuns. E dois dos primeiros missionários dos morávios eram coveiros. Coveiros profissionais. Coveiros que se tornam missionários para apresentar Jesus. E eu tenho uma pergunta para fazer assim: qual é o sentido da sua vida? Porque quando aqueles dois missionários foram para a Índia, se venderam como escravos. Aliás, o lema da Igreja Moraviana é o nosso, inclusive se você procurar aqui na internet, emblema dos morávios, você vai ver um círculo, e tem um cordeiro, e tem a frase: nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. Às vezes está em latim, às vezes está em inglês, você pode achar em português. O nosso cordeiro já venceu, vamos segui-lo. Então aqueles dois que foram para a Índia, no dia deles partirem, né, vendidos como escravos para pregar o evangelho, houve tristeza de choro, de suas famílias se despedindo e tudo. Era como se nunca mais fossem vê-los. E quando perguntados por que eles estavam fazendo isso, e eles disseram: para que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através das nossas vidas. Essa é uma frase profunda, né, para envergonhar a gente. Então, conheça mais da história dos morávios, deixe seu comentário aqui se você já conhecia alguma coisa. Eu sou vidrado nesse povo, um povo assim que você só tem que fazer silêncio e se fazer muitos questionamentos. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Então, não precisa ser moraviano para pregar o evangelho, né? Você pode pregar. Não precisa se vender como escravo. Bom? Se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, fica aqui. Vai ser bom, vai ser bom. Valeu!